Se a gente observar a construção de um prédio, tipo uma obra de engenharia civil, existe uma expectativa de muita clareza física. Com certeza, é algo muito palpável, né? Exato. Qualquer pessoa pode parar na frente de um terreno vazio e ver os pedreiros chegando, empilhando tijolos, despejando cimento, e em questão de meses existe um prédio ali. A fundação é sólida, visível e inquestionável. Isso. A mente humana lida muito bem com essa materialidade. Mas, quando a gente dá um passo para o mundo do desenvolvimento de software, esse canteiro de obras desaparece completamente. A gente entra numa paisagem arquitetônica que é invisível. Totalmente invisível. A gente está construindo estruturas gigantescas, mas o material não é concreto ou aço. É puramente lógico. E é por isso que o nosso objetivo na imersão de hoje é tão específico. E qual seria o foco dessa nossa análise? Nós vamos explorar um documento essencial chamado Apex Architecture, Principles of Object-Oriented Programming. A missão é desvendar os fundamentos da programação orientada a objetos, a famosa orientação a objetos, na linguagem Apex. Isso é fundamental para quem está começando. Exatamente. O foco total aqui é traduzir isso para estudantes, para quem nunca programou nessa linguagem antes. A promessa desse material é bem audaciosa, viu? Dominar esses conceitos tira qualquer estudante da fase iniciante. E não se trata só de memorizar linhas de código, sabe? Trata-se de entender como a linguagem estrutura a própria realidade de um sistema. Eu diria que a dificuldade real para quem está dando os primeiros passos não é a matemática em si. Nem a digitação dos comandos, né? Isso, não é a digitação. É essa mudança drástica de paradigma. É tentar visualizar uma engenharia que só existe dentro da memória de um servidor. É um salto muito grande. É imenso. A linguagem Apex, assim como outras linguagens modernas que rodam em grandes plataformas como Salesforce, ela exige uma forma muito específica de pensar e de classificar o mundo ao nosso redor. E as notas de arquitetura que a gente está analisando fazem um trabalho bem cirúrgico ao quebrar esses pilares. Fazem mesmo. Entender a orientação a objetos é, no fundo, entender como o computador organiza a informação para que ela não vire um caos incontrolável à medida que o sistema cresce. E lendo o material, o primeiro grande obstáculo parece ser puramente de vocabulário. O texto foca imediatamente na distinção entre duas palavras que, para quem está de fora, soam quase como sinônimos. Classe e objeto. Exatamente. A definição literal que a gente tem nas notas é que a classe é o blueprint, o molde, enquanto o objeto é a instância real. E, ok, vamos desempacotar isso, porque, sendo muito sincero, ler que a classe é um molde e o objeto é a instância não clareia muito a imagem. Fica parecendo jargão corporativo, né? Fica. Onde exatamente os dados estão guardados? Se a gente tem um sistema de clientes, onde está o nome do cliente? Então, a analogia que a fonte traz e que resolve essa confusão de forma brilhante é a relação entre uma receita de bolo e o bolo pronto. Peraí, uma receita de bolo? Sim. Imagina o seguinte. Se a gente pensar numa receita de bolo de chocolate escrita num pedaço de papel, aquele papel não mata a fome de ninguém. Não dá para morder o papel. Exato. A receita não tem gosto, não tem cheiro e o mais importante para a nossa análise, ela não ocupa espaço físico na mesa de jantar como comida. Ela é só um conceito abstrato, um manual de instruções detalhando como um bolo deveria ser, caso alguém decida fazer um. Entendi. Então a classe é exatamente esse pedaço de papel. Perfeito. O texto traz um exemplo muito direto. Uma classe chamada pessoa. O programador escreve um código que simplesmente define que essa entidade teórica, a pessoa, possui duas características. Um nome, que é um texto, e uma idade, que é um número. Isso. E o que é fascinante aqui é que, nesse estágio, o sistema apenas aprendeu o conceito do que constitui uma pessoa. Não existe dado nenhum salvo. Quer dizer que se eu procurar na memória do computador por uma pessoa nesse exato momento, eu não encontro absolutamente nada. Nada. O servidor apenas sabe o que é uma pessoa. Mas o banco de dados está vazio. Ele nem sequer reservou espaço de memória para isso ainda. Caramba! E como é que a gente transforma essa receita num bolo de verdade? Essa transformação acontece através de um comando crucial mencionado nas notas, que é a palavra reservada new.
N-E-W. Novo em inglês. Isso. O momento em que o código instrui o sistema a criar uma nova pessoa usando a palavra new é o equivalente a ligar o forno e misturar os ingredientes. No exato instante em que o sistema processa esse comando, ele vai até a memória RAM do servidor, encontra um espaço elétrico livre, isola aquele espaço e decreta: aqui vive uma pessoa. Nossa! Então aquele conceito abstrato acabou de roubar um pedaço real da memória RAM? Exatamente. E a partir daí, o código pode atribuir os valores. A gente pode dizer que o nome dessa pessoa específica é Monique e a idade é 34. Agora sim, existe um objeto. O objeto é o bolo pronto. É o bolo pronto, tangível, que ocupa espaço na memória e contém dados reais. Essa separação resolve totalmente aquela sensação de abstração total. A classe é o planejamento, o objeto é a ocupação do espaço na memória. Mas isso levanta uma dúvida natural sobre a utilidade disso tudo, sabe? Como assim? Ter um bolo pronto na mesa é ótimo, mas ter uma pessoa ou uma conta bancária guardada na memória do servidor não serve para muita coisa se essas entidades ficarem lá totalmente estáticas. Viram apenas peso de papel digital. Exato. A gente apenas guardou uma informação. E é aqui que a arquitetura introduz a ação, que o documento chama de métodos e construtores. Cara, um sistema sem ação é só um arquivo morto muito caro, né? A regra que o documento enfatiza é que uma classe sem métodos apenas guarda dados, ela não opera nenhuma transformação. Então os métodos seriam o que exatamente? Métodos são os verbos do sistema, são as ações e os comportamentos que aquele objeto específico é capaz de realizar ou de sofrer. Deixa eu ver se eu entendi. Se a gente instanciar um objeto que representa uma conta bancária, o método é a ação de depositar dinheiro, ou de sacar, ou de calcular o rendimento, por exemplo. Exatamente. É o código que diz como a conta reage quando recebe um estímulo externo. Legal. O material de fato usa a classe conta como exemplo prático, mostrando um método chamado depositar. O programador cria a conta e na linha seguinte aciona a ação de depositar R$100. A lógica faz muito sentido. Faz, né? Faz. Mas eu preciso assumir a posição de quem está batendo a cabeça com isso pela primeira vez. O texto introduz logo em seguida o conceito de construtor. Ora, se a gente acabou de estabelecer que dá para criar o objeto, dar um nome a ele depois, depositar um dinheiro nele depois... Eu sei onde você quer chegar. Por que a linguagem exige uma ferramenta tão complexa chamada construtor logo para o momento da criação? Não é mais fácil simplesmente criar o objeto vazio e ir preenchendo os dados calmamente nas linhas de baixo? Olha, a tentação de criar objetos vazios e preenchê-los depois é enorme. Mas a necessidade do construtor tem a ver com evitar um estado inválido e catastrófico no sistema. Estado inválido? Como assim? Imagina o seguinte: em sistemas complexos reais, a ausência de um dado logo no nascimento do objeto não é apenas um esquecimento, sabe? É uma quebra de regra de negócios. Dá um exemplo disso na prática. Pensa num sistema que gerencia transações financeiras. Se o sistema permite que o objeto da conta bancária seja criado na memória completamente vazio, sem um número de identificação ou sem vincular o CPF de um cliente, a gente cria uma anomalia. Uma conta fantasma. Isso. Essa conta vazia e sem dono passa a existir no servidor. Aí, outro pedaço do código pode tentar depositar dinheiro nela ou tentar enviar o e-mail de confirmação para um cliente que não existe. O sistema inteiro pode travar porque encontrou um fantasma na memória. Caramba! Então o construtor funciona como uma espécie de barreira física, tipo um segurança na porta da balada, garantindo que o objeto só passa a existir se cumprir certos requisitos. Uma barreira implacável. O construtor é uma ferramenta de inicialização que roda no milissegundo exato do comando new. Se o construtor da classe, pessoa, exige que um nome seja fornecido, é fisicamente impossível criar uma pessoa sem nome. O sistema nem deixa. O código simplesmente não compila, o sistema rejeita a tentativa antes mesmo de rodar. Quem está desenvolvendo é obrigado a passar o nome no instante da criação. Isso garante que o objeto já nasça no mundo virtual completo, válido e pronto para operar. E isso blinda a arquitetura contra dados incompletos que poderiam, corromper um banco de dados gigantesco. Com certeza.
É segurança pura. Bom, essa ideia de blindagem e de regras tão estritas cria uma ponte perfeita para a próxima etapa das notas. Porque se a gente tem objetos vivos na memória, que guardam dados próprios e realizam ações, a gente passa a ter um problema de convivência. Especialmente em sistemas grandes, né? Pois é. Num ambiente robusto como o Salesforce, dezenas ou centenas de classes e objetos estão rodando ao mesmo tempo, interagindo. Como garantir que um pedaço do código não altere acidentalmente informações críticas de outro? Aí entra uma parte muito importante. E o documento responde a isso com os modificadores de acesso, as palavras-chave public, private e global. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Fica mesmo. E a analogia do segurança se aplica ainda mais aqui. O controle de acesso é a essência da segurança estrutural em programação. A regra de ouro grifada nas anotações é claríssima. Evitar deixar tudo com o modificador public. Por que a galera tem essa mania de botar public em tudo? Porque é o caminho de menor resistência para quem está aprendendo, sabe? Classificar absolutamente todas as variáveis e métodos como públicos faz o código rodar sem o sistema acusar erros de permissão. Funciona mais rápido na hora de testar. Exato. Mas do ponto de vista da arquitetura, colocar public em tudo é como construir um banco e deixar o cofre no meio da rua com a porta destrancada. Credo. O texto ilustra isso voltando ao exemplo do saldo da conta bancária. Ele mostra a declaração da variável do saldo usando a palavra private. A implicação disso é massiva, não é? É gigantesca. Se a variável que guarda o dinheiro é private, significa que ela só existe e só pode ser lida ou alterada de dentro das próprias paredes da classe conta. Então, nenhum outro código do sistema, por mais privilegiado que seja, consegue dar um comando direto dizendo que o saldo daquela conta agora é de R$1 milhão. O bloqueio é absoluto. Se o saldo fosse público, um programa mal escrito, uma integração mal feita com outro sistema ou até um código mal intencionado poderia acessar a conta diretamente. E reescrever o valor do saldo sem passar por nenhuma checagem? Sem verificar se há limite, sem checar se a transação é suspeita, nada. Ao marcar a variável do saldo como privada, a classe impõe um limite arquitetônico severo. Ninguém toca no cofre diretamente. Mas espera aí, se o cofre é privado, como é que o cliente coloca dinheiro lá dentro? Aí é que está a beleza do design orientado a objetos. Como isso interage com os métodos? A gente usa um método de depósito, que é declarado como público. Entendi. A ação é pública, mas a informação é privada. Exato. O método funciona como o caixa humano da agência bancária. O caixa está ali no saguão, acessível ao público. Qualquer um pode ir até ele e pedir para depositar dinheiro. Mas eu não posso simplesmente pular o balcão e botar o dinheiro no cofre? Não pode. É o caixa quem pega o dinheiro, verifica se a nota é verdadeira, checa as regras de negócio do banco e só depois dessa validação rigorosa, ele mesmo, que tem acesso interno, vai até o cofre privado e atualiza o valor. Nossa, que exemplo perfeito. Isso, na programação, se chama encapsulamento. É a garantia de que o dado interno de um objeto jamais será corrompido por interferências externas, mantendo a integridade de toda a aplicação intacta. O conceito de encapsulamento realmente fecha a ideia de proteger o objeto como se ele fosse uma ilha blindada. Mas o nosso documento base lança uma reviravolta logo em seguida que bagunça um pouco essa noção de isolamento total. A famosa batalha conceitual. Um dos termos técnicos variáveis de instância, que é o instance, e variáveis estáticos, que é o static. A gente passou um tempão estabelecendo que o objeto é isolado, mas parece que existe um nível de compartilhamento que precisa ser compreendido. Então, o que isso tudo significa? Se conectarmos isso a uma visão mais ampla, essa fronteira entre instância e estático é o divisor de águas entre entender de fato o código e apenas copiar exemplos da internet. Forte isso. Mas é a realidade. Se a gente voltar à metáfora do molde do bolo, o conceito de instância pertence única e exclusivamente ao bolo, aquela entidade individual gerada. Cada bolo tem seu recheio. Isso. Todo objeto instanciado possui o seu próprio universo de dados confinado no seu próprio espaço de memória RAM. Entendi. O exemplo das notas mostra o programador dando o comando para criar a primeira conta, instanciando a conta 1,
e atribuindo R$ 100 de saldo. Logo abaixo, ele cria uma segunda conta, totalmente nova, instanciando a conta 2 e coloca R$ 50. E a lógica de instância dita que mexer na conta 1 não afeta em absolutamente nada a conta 2. É a nossa realidade bancária normal, né? O meu saldo não encosta no saldo de outra pessoa, por mais que nós dois usemos o mesmo aplicativo do banco. Exato, a independência é total. Mas o impacto monumental acontece quando quem está programando usa a palavra static. Quando um dado é declarado como estático, a regra de confinamento muda completamente. O que acontece? Essa informação não vive mais no objeto individual. Ela não pertence a nenhuma instância específica. A variável estática volta a morar lá atrás, no próprio molde, na classe. Espera, isso significa que esse dado se torna uma realidade compartilhada por todos os objetos gerados a partir daquele molde? Compartilhada por todos. O texto usa como exemplo uma variável estática para guardar o saldo total do banco inteiro. Então, em vez de acessar a conta 1 a conta 2, o código chama o próprio nome da classe para ver o valor. Fica algo como classe conta.saldo total. O material também tem um alerta severo sobre isso. Ele diz que misturar esses dois conceitos é o erro mais catastrófico de quem está iniciando. Eu fico imaginando o tamanho do estrago num sistema de verdade se alguém confundir isso. Nossa, o estrago é de paralisar a operação de uma empresa inteira. Imagina um sistema de gestão de clientes, um CRM, onde um desenvolvedor iniciante decide declarar a variável que guarda o nome do cliente como static. Ai, meu Deus. O primeiro cliente do dia faz um cadastro e se chama João. Como a variável é estática, ou seja, mora na classe e dita a realidade para todos, o sistema inteiro registra João. 5 minutos depois, uma cliente chamada Monique faz um cadastro. A variável estática global é sobrescrita para Monique e o desastre acontece. O registro do João evapora. Todos os clientes do banco de dados, naquele exato segundo, passam a se chamar Monique. Cara, que absurdo. As faturas, os e-mails, o painel de atendimento, tudo assume o valor compartilhado. Tudo. A empresa inteira passa a ter só clientes com o nome Monique. Isso ilustra perfeitamente o caos. Uma única palavra-chave mal empregada transformam a informação que deveria ser confidencial e isolada num megafone que sobrescreve a realidade de todo mundo no sistema. Fica muito claro o porquê de um material insistir tanto nisso. A variável de instância vive no objeto e nunca é compartilhada. A variável estática vive na classe e é de conhecimento universal de todos os objetos daquele tipo. É o que separa um software profissional de um projeto amador cheio de bugs inexplicáveis em produção. O que nos leva a uma questão muito prática, que o material aborda na sua reta final. Ele chama de built-in classes, ou a caixa de ferramentas pronta do Apex. Essa parte é um alívio para quem programa. Com certeza, porque a gente falou de construir do zero a classe pessoa e a classe conta. O nível de detalhe estrutural e de segurança que discutimos é gigantesco. Pensando no dia a dia, deve ser exaustivo ter que aplicar essas regras de criação, construtores e modificadores de acesso para coisas banais. Demais. A plataforma realmente espera que o desenvolvedor crie uma classe do zero só para manipular um simples pedaço de texto ou uma data no calendário? De forma alguma. E é aí que entra a elegância do ecossistema do Salesforce. A linguagem fornece o que a gente chama de classes nativas. O desenvolvedor novato, às vezes, tem a ilusão de que manipular um texto, ou um número inteiro, ou uma lista é uma espécie de mágica embutida no sistema. Como se não seguisse as mesmas regras. Isso, mas isso levanta uma questão importante. A realidade é muito mais fascinante. As regras são universais. O texto lista que categorias como string para textos, integer para números inteiros, date para datas e list para listas são, na verdade, classes pré-fabricadas. Exatamente. Quando o programador digita um comando simples para guardar o texto Monique, ele está secretamente instanciando um objeto da classe string que os engenheiros da plataforma já deixaram pronta. Isso deve economizar um tempo absurdo. Incalculável. A classe string, por exemplo, não apenas guarda o texto, mas já vem com dezenas de métodos testados e encapsulados.
Métodos para transformar tudo em letras maiúsculas, para cortar palavras, para buscar caracteres específicos. Quer dizer que o trabalho massivo de definir construtores seguros, de criar variáveis privadas e de alocar a memória elétrica já foi feito pela equipe do próprio Apex? Foi tudo feito por eles. Quem está programando apenas utiliza os métodos públicos disponíveis e confia na engenharia da fundação. O código cria uma lista de nomes, estipulando que se trata de um novo objeto da classe List, e em seguida usa um método público chamado add para inserir o nome. A lógica de abrir espaço na memória e colocar o nome lá dentro está totalmente escondida e protegida. É literalmente o conceito de estar de pé sobre os ombros de gigantes. A gente usa a fundação construída por outros para montar os nossos próprios tijolos. Uma baita vantagem. E as fontes finalizam essa jornada com um cenário que amarra todos esses 4 pilares trabalhando juntos de forma muito nítida. O desenvolvedor aciona a criação da conta bancária usando a palavra new junto com o construtor e já injeta R$100 de imediato. O que garante que a conta passe a existir no mundo real da memória sem nenhuma chance de estado inválido. No milissegundo zero, ela já tem R$100 válidos. Em seguida, o código aciona o comportamento daquele objeto independente, usando o método de depósito, e envia mais R$50. Esse método atua como o nosso gerente bancário público. Ele recebe o valor, faz a matemática e interage com a variável isolada e privada de uma instância para atualizar o saldo interno de forma segura e o melhor, sem afetar nenhuma outra conta vizinha. E por fim, o sistema exibe o saldo total de R$150. São 4 linhas de código que parecem incrivelmente simples à primeira vista, mas que agora a gente sabe que sustentam um balé arquitetônico de alocação de memória, validação física, isolamento de dados e ações controladas. Compreender as engrenagens por trás dessas 4 linhas é o salto de maturidade que a gente mencionou lá no começo. É o momento em que a digitação aleatória dá lugar à engenharia de software consciente. Bom, para recapitularmos o mapa completo da nossa imersão de hoje, nós desconstruímos a ilusão de que programar é só escrever ordens. A gente viu que classes são os mapas abstratos e objetos são as propriedades ocupando o espaço real no servidor. A receita e o bolo. Isso. Aprendemos que métodos trazem movimento e ação aos dados parados e que os construtores agem com aqueles seguranças brutais que impedem que um objeto nasça quebrado ou incompleto. Entendemos também os modificadores de acesso através do nosso cofre privado e do caixa público. Isolamos a realidade individual da realidade coletiva, diferenciando as variáveis de instância das estáticas, o famoso caso de todo mundo virar Monique. Nunca esqueçam disso. E descobrimos como as classes nativas do Apex validam e aceleram todo esse processo utilizando as mesmas leis da física virtual. É uma estrutura colossal, né? Mas baseada em princípios de organização extremamente lógicos. O que nos convida a uma última reflexão, voltando àquele canteiro de obras invisível que a gente mencionou lá no comecinho. A programação orientada a objetos, com todas essas regras estritas de moldes, estados e instâncias, é no fundo uma filosofia superpoderosa sobre como o ser humano organiza e manipula a própria realidade. Nossa, com certeza. Ela nos força a categorizar exaustivamente o nosso mundo, né? Separando o potencial da ideia da execução no mundo físico. Exato. E se a gente levar esse raciocínio para além da tela do computador? Pensa bem. Se um objeto digital altamente complexo, cheio de capacidades latentes, só ganha existência de fato, só impacta a realidade quando é explicitamente instanciado a partir de um molde e aguarda uma ação. O que mais funciona assim, né? É isso. O que mais na nossa vida diária funciona exatamente assim. Em um mundo saturado de infinitos dados digitais, quantos projetos brilhantes, conexões e ideias inovadoras estão nesse exato momento estacionados, existindo apenas como moldes abstratos vazios. Sendo apenas as receitas e não o bolo. Exato. Eles não ocupam espaço real, não geram transformação. Talvez só estejam esperando pelo nosso próprio comando de inicialização, sabe? Pela nossa ação correta para finalmente ganharem vida e espaço no mundo real.
É uma ótima maneira de ver as coisas. Fica aí a provocação para todo mundo que está ouvindo sobre o imenso poder oculto que existe na estruturação e na execução da nossa realidade. Até a próxima análise.